você já tá aí? Desculpe, é que quando eu trabalho aqui no torno parece que eu esqueço do mundo. E não é para menos. Essa é uma atividade que exige muita concentração. Aqui a gente faz diversas operações complicadas e trabalha com peças das mais variadas formas, como essa peça cônica aqui, por exemplo. Ou então quando eu faço um encaixe tipo rabo de andorinha lá na fresadora. Muitas vezes você tem que calcular a inclinação do carro superior do torno sem conhecer algumas das medidas da peça em que está trabalhando. Aliás, é este problema que você vai aprender a resolver na teleaula de hoje. Nesta teleaula de hoje, você vai aprender a descobrir medidas desconhecidas, aplicando a relação tangente no cálculo da inclinação do carro do torno, ou no cálculo de peças angulares. O que foi, Tito? Tô vendo que você tá com problema aí com esse desenho? Como é que você adivinhou, Silvio? Tito, enquanto você vai com milho, eu tô voltando com a farinha. Vai, o que tá pegando aí? Bom, eu recebi essa ordem de serviço para fazer o torneamento dessa peça. A peça é essa aqui, ó. É uma peça cônica. O que tem? Bom, você vê que nesse desenho tem essas medidas, certo? Só que não tem a medida deste ângulo aqui, que eu tenho que inclinar o carro do torno. Pois você vai ter que aprender como agir nesse caso. E você também. Preste bastante atenção nessa teleaula. Uma das operações mais comuns que o torneiro deve realizar é o torneamento cônico. O torneiro, como o próprio nome diz, é quem trabalha num torno como esse aqui. E o torno é uma máquina que faz girar um tarugo de aço ou de algum outro material para desbastar, dando forma e acabamento à peça. Tarugo. Tarugo, material bruto. Desbastar, cortar material por meio de uma ferramenta de corte. Como é que chama essa parte do torno aqui? Este é o carro superior do torno. Normalmente, quando se quer usinar uma peça cônica, como esta que você tem na mão, uma das técnicas mais utilizadas é inclinar o carro do torno. Por exemplo, vou tornear esta peça aqui. É realmente um trabalho muito interessante. Mas e se o ângulo de inclinação do carro não vier fornecido junto com o desenho da peça? Bom, aí o torneiro vai ter que calcular. E quais são os cálculos que o torneiro terá que fazer para descobrir o ângulo de inclinação do carro do torno? Bom, você já sabe qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer em casos como esse, não sabe? Pensa um pouquinho. Se você pensou no triângulo retângulo, está certíssimo. A primeira coisa que você tem que fazer quando recebe uma tarefa como essa é analisar o desenho e visualizar o triângulo retângulo, pois é através da relação entre seus lados e ângulos que você vai conseguir descobrir a medida que procura. Vamos ver onde está o triângulo retângulo no desenho da peça cônica. Nessa figura, a medida que você precisa encontrar é o ângulo alfa. Quando você tiver essa medida, terá achado o ângulo de inclinação do carro superior do torno. Aqui está o segredo, então. Exatamente. Com a medida desse ângulo, você vai poder voltar para o seu torno e fazer essa peça. Falar é fácil, mas antes eu vou ter que encontrar esta medida aqui. Por acaso eu vou ter que consultar a tabela de seno e cosseno? Não, nós não vamos usar a relação seno-cosseno aqui. É uma outra relação. Eu já sei. É a relação tangente. Ele é esperto, não é? É isso mesmo. Mas preste atenção que a relação tangente é um outro modo que se tem para descobrir medidas desconhecidas. Mas, na verdade, eu não sei como usar a relação tangente neste caso aqui. Que tal irmos por partes? Por que é que você não analisa as medidas que nós podemos encontrar nesse desenho? Deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Eu já tenho algumas medidas aqui nesta figura. Eu tenho a medida do comprimento, que é 100 milímetros. Também sei que o diâmetro maior é de 50 milímetros.
e o diâmetro menor da parte cônica é de 20 milímetros. Eu também já vi aquela medida C de 100 milímetros. É exatamente o cateto maior do triângulo retângulo. Esse lado do triângulo retângulo é o cateto adjacente ao ângulo alfa. E o cateto menor? Ah, já sei! A diferença entre o diâmetro maior de 50 milímetros e o diâmetro menor de 20 milímetros dividido por 2 é o cateto oposto ao ângulo alfa. Muito bem, você já tem as medidas. Agora dá uma olhada aqui. A relação entre o cateto oposto ao ângulo alfa e o cateto adjacente ao ângulo alfa vai nos dar o que em trigonometria se chama de tangente do ângulo alfa. Ah, desta relação aí vai surgir uma fórmula como aquela do seno. Só que é uma fórmula um pouco diferente. A tangente de alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou CO dividido por CA. Gravou? É muito importante que você tenha essa fórmula aqui na memória. Você lembra da tabela do seno e do cosseno? Na outra teleaula sobre medidas desconhecidas, aquela tabela deu uma boa mão, não é mesmo? Pois a boa notícia é que a tangente também é dada em uma tabela como essa aqui. Você pode encontrar essa tabela no final do seu livro de estudos. Nela, você vai encontrar os valores da tangente. E quando você não encontrar o valor exato, pode usar o valor mais próximo. Mas antes de procurar na tabela, vamos colocar em números essa fórmula que você já conhece. Você já viu que o cateto oposto, ou CO, foi encontrado pela diferença entre diâmetro maior e diâmetro menor dividido por 2. E o cateto adjacente, ou CA, é igual ao comprimento do cone C. Então a fórmula para o cálculo da tangente do ângulo de inclinação do carro superior do torno vai ser escrita dessa maneira: diâmetro maior menos diâmetro menor dividido por 2 dividido por C. E essa fração pode ser simplificada para diâmetro maior menos diâmetro menor dividido por 2C. E agora que a fórmula foi encontrada, realizar os cálculos fica tranquilo. O diâmetro maior é de 50 milímetros menos 20 milímetros do diâmetro menor, dividido por 2 vezes 100. O que é o mesmo que dizer 30 dividido por 200. 30 dividido por 200, que número que dá isso? Só vendo, peraí. 30 dividido por 200 igual 0,15. A tangente do ângulo alfa é igual a 0,15. Certo. Agora, para encontrar o ângulo alfa, basta procurar o valor 0,15 na tabela de valores das tangentes. É isso mesmo, dá uma olhada nela. Deixa eu ver. O valor mais próximo de 0,15 corresponde a 8 graus e 30 minutos. É isso. O ângulo que eu estava procurando tem 8 graus e 30 minutos. Puxa, que bacana. Agora eu aprendi mais um modo de descobrir uma medida desconhecida. Aproveita bem essa dica e guarde na cabeça. Quando você tiver que fazer o torneamento de peças cônicas com a inclinação do carro superior, a fórmula é sempre essa. A tangente do ângulo alfa é igual a diâmetro maior menos diâmetro menor dividido por 2C. Vou anotar para não esquecer. E depois pode continuar o seu trabalho. Mas não é só de peças cônicas que é feita a vida de um mecânico. Existem também outros tipos de peças que apresentam medidas desconhecidas. Dá só uma olhada nessa peça aqui. Esse tipo de encaixe é chamado de rabo de andorinha. E ela é completamente diferente daquela outra que você viu, cônica. Mas também nesse caso, você pode aplicar a relação tangente, se você quiser descobrir alguma medida que não tenha sido fornecida junto com o desenho. Não importa a forma da peça que você está trabalhando. A primeira coisa que você deve fazer quando está tentando encontrar uma medida desconhecida é procurar traçar o triângulo retângulo dentro da figura. Você já viu que através da relação entre seus lados e ângulos, você sempre encontrará a medida que procura. E para que isso tudo que você viu nessa teleaula fixe bem, vamos à nossa revisão.
E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nesta teleaula, você viu que um dos cálculos mais comuns que o torneiro deve realizar é em relação à tangente. Reviu também que a melhor maneira de descobrir uma medida desconhecida é traçando dentro dela o triângulo retângulo. Aprendeu que, para descobrir medidas desconhecidas em peças cônicas ou encaixes tipo rabo de andorinha, você pode utilizar a relação tangente. E é nesta tabela que os valores das tangentes são dados e você pode encontrá-la no final do seu livro de cálculo técnico. Bom trabalho, Chico. Obrigado. Mas o importante foi o que eu aprendi hoje. Você também pode aprender muito mais se levar o seu livro a sério. Lá você vai encontrar vários exercícios que vão ajudar você a se aprofundar no que você aprendeu nessa teleaula. E se você dominar a teoria, a prática fica mais fácil. A gente se vê. Tchau, moçada! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.